Fala galera do YouTube, amigos do nosso canal. Vamos falar um pouquinho sobre o federalismo e as influências históricas e filosóficas. A gente se vale de uma técnica da linha do tempo e voltando um pouco no tempo, 600 anos antes de Cristo aproximadamente, Tales de Mileto foi considerado aí na filosofia o primeiro filósofo grego conhecido, buscando aí as respostas racionais sobre questões intrínsecas aí em cada ser humano. O que sou, o que estou fazendo, para onde vou. E aí na nossa linha do tempo, nós temos aí a poderosa cidade-estado grego de Atenas. Ela adota a primeira constituição democrática em 508 anos antes de Cristo. Nós temos aí também um importante marco na filosofia, que é o ano de 469 a.C., que é o nascimento do nosso chamado Sócrates. Tá? O Sócrates, que entre outros, nunca deixou nada escrito. Quem o fez foi Platão e os discípulos, evidentemente. O Sócrates, ele traz aí as questões fundamentais também do ser humano, mormente com relação à questão da ética, da moral, e ele se vale de uma técnica chamada maiêutica. A maiêutica nada mais é do que a arte da pergunta. Então Sócrates evitava responder questões de seus discípulos. Ele formulava as questões sobre outras questões, e isso é uma técnica chamada aí maiêutica, e que significa também um parto de ideias. Né? Parto de ideias, porque evidentemente se nós formos estudar a filosofia, a mãe de Sócrates era parteira. Então, quando se fala da arte da pergunta, a questão da maiêutica, o Sócrates ele sai em primeiro plano e nunca deixou nada escrito, como já falamos anteriormente. Quem escreveu sobre Sócrates foi Platão, por exemplo, numa das obras principais, Diálogos de Platão, e outros filósofos posteriores também. Vamos lá falar um pouquinho da dialética para nós chegarmos nos nossos próximos vídeos, onde a gente vai desenvolver a temática da federação, do federalismo, e aonde surgiu, a gente vai ver que surgiu nos Estados Unidos, mas que a influência histórica e filosófica, ela vai antes mesmo de Sócrates, nos chamados filósofos pré-socráticos. Por exemplo, o pai da dialética, o Heráclito, nós podemos aí lembrar da escola jônica, 535 anos antes de Cristo. Heráclito falava da questão do logos. Ele dizia tudo flui, tudo flui. Né? E evidentemente filósofos posteriores ao Heráclito, como mesmo Platão, aí Aristóteles, Hegel em 1777, por volta de 1780, vem a desenvolver também a questão da dialética. Evidentemente, até hoje, os notáveis filósofos como Nietzsche, Heidegger, Martin Heidegger, Popper, Karl Marx, enfim, foram aí profundamente influenciados pelo pai da dialética e também por Hegel. Sócrates, então, foi um importante filósofo grego aí, do segundo período da filosofia. Ele nascido em Atenas, e a expressão assim que é atribuída a ele é "eu conheço a ti mesmo". E a questão da maiêutica, como nós já dissemos, significa literalmente trazer à luz, que é o parto, né? Dar o parto das ideias. Seguindo a nossa linha do tempo, já finalizando na nossa pretensa aula de 10 minutos, para podermos engatar uma segunda parte da aula, que é a questão do federalismo. Platão, então, ele vai fundar sua academia em 385 a.C. Depois vem Aristóteles, em 335 a.C., discípulo de Platão, e ele funda o chamado Liceu em Atenas. Ok? Em 323 se dá a morte de Alexandre o Grande. A título de curiosidade aqui, o Alexandre o Grande, ele foi discípulo de Aristóteles. Foi discípulo de Aristóteles, e uma das
grandes frustrações aristotélicas é exatamente a questão do desvio moral do seu pupilo, né, do Alexandre o Grande, que foi desvirtuando aí os ensinamentos relativos à moral, à questão ética, etc. O mundo medieval já caminhando para metade aí da nossa linha do tempo, mais ou menos, 250.500, era das trevas. E é importante frisar aqui que do século V até o século XI, os filósofos, escritores da história da filosofia, dizem que praticamente não houve filosofia nessa época, porque, evidentemente, todo mundo que tratava das questões fundamentais do ser era considerado aí como bruxo e eram queimados nas fogueiras. Então, Plotino, em 260, funda aí o neoplatonismo. A gente vai seguindo a nossa linha do tempo. Alguns filósofos da escolástica, como ficou conhecida essa época escolástica, porque todo o conhecimento era proferido nas escolas, dentro das igrejas, e não extramuros. Santo Agostinho escreve suas confissões em 397, em 397, enfim. Vamos ver um pouquinho mais. Santo Anselmo, já em 1077, escreve o Proslagion. Em 1347 nós temos a peste negra e devasta toda a Europa, enfim. 1453, a queda do Império Bizantino. Em 1492, o Cristóvão Colombo, aqui começa a nossa história aí do direito constitucional norte-americano e com consequências para todo o resto do mundo com relação ao federalismo, né? Cristóvão Colombo cruza o Atlântico buscando as Índias ocidentais e acaba descobrindo a América. Existem questões controvertidas, né, sobre essa questão, mas, enfim, é assim que a maioria dos historiadores narram essa época. De 1500 a 1750 nós temos a Renascença, a Idade da Razão, né? Aí nós temos muitos filósofos já, com Francis Bacon, René Descartes, né? Galileu Galilei, Martinho Lutero, enfim, John Locke, Isaac Newton, Thomas Hobbes, Pascal, Leibniz. E nós temos esses filósofos que escreveram sobre essa época onde saímos da idade das trevas, entrando na idade das luzes, daí o iluminismo, e nós temos aí já em 1721 a Inglaterra como precursora da Revolução Industrial. A Era das Revoluções, e aqui é importante, finalizando o nosso bate-papo de hoje, 1750 e 1900, nós temos alguns filósofos, né, dessa época, por exemplo, Voltaire, Immanuel Kant, um dos principais filósofos aí dessa época também, né, o Bentham também. O Immanuel Kant escreve a Crítica da Razão Pura e o Rousseau, o Contrato Social, em 1762. Esses filósofos vão influenciar profundamente a questão também da dialética, como nós já adiantamos, quando surge o Hegel. Em 1789 nós temos a queda da Bastilha, né, e a Revolução Francesa. 1802, Napoleão Bonaparte ele se proclama o imperador da França, e nós temos aí o George Hegel. George Hegel aí publica a Fenomenologia do Espírito, uma das obras mais importantes estudadas até hoje, e também fala da questão da dialética. Vamos tentar entender rapidinho a questão da dialética, do latim dialética é um método de diálogo, né, cujo foco é contraposição e contradição de ideias, que levam às outras ideias e que tem sido um tema central aí na filosofia do Ocidente. Aos poucos passa a ser a arte do diálogo, né, demonstrar uma tese por meio de uma argumentação. Um dos métodos dialéticos aí mais conhecidos, então, foi o desenvolvido pelo filósofo alemão George Wilhelm Friedrich Hegel, 1770-1831. Os trabalhos de Kant são também aí importantes de serem salientados, são um ponto de início da moderna filosofia alemã. George Hegel frutificou com a força e riqueza só comparáveis à do socratismo na história da filosofia grega. Aí nós temos outros, né, como Schelling, Schopenhauer, outros que foram influenciados
nesse contexto aí, para indicar apenas os maiores aí nessa linguagem do pensamento. Esse é o Hegel, né? É muito estudado aí, principalmente por quem faz filosofia. O nosso objetivo aqui é o federalismo, né? Então a dialética hegeliana, só para vocês entenderem, funciona mais ou menos em síntese dessa forma. Nós temos tese 1, antítese 1. Toda tese ela é contraditada por uma antítese, e isso se transforma numa síntese, S1, vejam lá. Da S1, num processo histórico, sociológico, enfim, filosófico, nasce uma T2, que é uma tese 2. Dessa T2 vai surgir uma nova antítese, o A2. Dessa antítese e a somatória das contradições da tese 2 e antítese 2 vai surgir aí uma síntese 2. Da síntese 2 transforma-se numa T3 e assim sucessivamente. Para vocês entenderem, ficar de uma forma mais rápida, tese, por exemplo, a tirania versus liberdade. A síntese é a criação da legislação. Pessoal, aí um dizer de Hegel: cada estágio na história é um momento necessário da ideia do espírito do mundo. E a filosofia contemporânea de 1950 até os dias atuais, só para vocês terem aí uma noção por cima, evidentemente, Derrida, né? Frantz Fanon, Thomas Kuhn, e aí nós temos alguns outros chegando aí ao fim da nossa linha do tempo. Eu agradeço a atenção de vocês e até o nosso próximo vídeo, trazendo aí a questão agora do federalismo e essa influência histórica, esse liame, esse nexo causal entre a questão histórica e filosófica com as nuances do atual federalismo. Obrigado, até mais.